Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 12 de janeiro de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos alguns ataques ucranianos a várias instalações russas aqui na própria Rússia e também aqui na área ocupada da Ucrânia, né? Tivemos ataques a Belgorod, a uma fábrica de equipamentos de guerra eletrônica aqui em Donetsk, também alguns ataques em outras instalações russas. Na linha de frente, pequenas mudanças, alguns avanços ucranianos aqui em Orihiv, em Vesely, próximo a Bakhmut, e em Kupiansk também os ucranianos avançaram um pouco, mas nada muito significativo, não. Continua a linha de frente praticamente parada, né? A situação do inverno em Moscou está bastante crítica. A cidade de Moscou vai ter agora blackouts programados. A rede elétrica de Moscou não suporta a carga da cidade durante o inverno. Olha que coisa, né? E isso não foi resultado de ataque ucraniano, não. Isso foi resultado de negligência do Putin, né? Investiu todo o dinheiro que a Rússia tem numa guerra que não consegue ganhar, e agora a própria capital está tendo que fazer rotação de energia elétrica, blackouts rotacionados por conta de falha de energia. Sem contar o problema grande que eles têm lá de falta de pessoal para trabalhar nessa coisa de manutenção de rede elétrica, de calefação, esse tipo de coisa. Por quê? Porque muita gente foi mandado para a guerra e muita gente fugiu do país com medo de ser mandado para a guerra. Então, eles têm dificuldade de contratar gente assim, né? Bom, a gente teve uma boa notícia na Ucrânia. O Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, esteve em Kiev e levou um pacote de 2,5 bilhões de libras esterlinas de armas para a Ucrânia, inclusive alguns drones muito bacanas ocidentais. Novidade, drones que a Ucrânia até aqui não tinha acesso, vai ter acesso a partir de agora, né? Excelente notícia essa. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Todo Bom, John27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos ver aqui o primeiro caso que a gente tem de ataque ucraniano. Foram algumas explosões que aconteceram aqui em Belgorod, né, ou Belgorod, como os russos chamam, né? Enfim, não se sabe exatamente o que foi atingido, se esse barulho é da defesa antiaérea russa atingindo drones ou mísseis ucranianos, ou se é o míssil ou o drone atingindo alguma coisa. Eu vou tocar para vocês aqui, para vocês ouvirem o barulho. Alguma coisa foi atingida. Foi o míssil, o drone atingindo, foi a defesa antiaérea atingindo o míssil, não dá para saber, né? Também teve aqui um ataque, esse aqui a gente sabe que teve sucesso, na fábrica Topaz, que era uma fábrica que era da Ucrânia, né? Isso aqui fica em Donetsk, e ela produzia sistemas de guerra eletrônica. E aparentemente os russos reativaram a linha de produção ali nessa fábrica, e os ucranianos atingiram a fábrica então para impedir isso, né? Teve também um caso aqui de uma planta de reparo de aviões lá em Borisovlebsk, 400 quilômetros dentro da Rússia. O drone ucraniano foi lá e atingiu alguma coisa na fábrica aqui. Foi suficiente para causar dano, impedir o funcionamento da fábrica? A gente não sabe. Mas que o drone atingiu, dá para ver a explosão ali, ó, atingiu alguma coisa nessa fábrica. Lembrando, é uma fábrica de reparo, ou uma estrutura de reparo de aeronaves, né? Bom, tem outras coisas aqui que são acidentes, ou pode ser sabotagem, a gente não sabe se foi a Ucrânia que fez, né? Esse caso aqui é o quartel-general do 70º Regimento do Exército Russo, a sede fica na Chechênia. Então isso daqui é na Chechênia que está pegando fogo, é o quartel-general desse regimento. Esse regimento ele está em Zaporizhia nesse momento, né? Ele está no teatro de guerra ali em Zaporizhia, e a sede pegou fogo completamente. Não se sabe exatamente o que aconteceu, alguns dizem que foi um acidente, né? Mas o fato é que pegou fogo em tudo, todos os documentos pegaram fogo, e parece que destruiu toda a sede ali, né? Pode ser um monte de coisa isso daí.
Pode ser algum recruta insatisfeito, algum soldado que sofreu punição insatisfeito, que resolveu botar fogo nos documentos todos. Pode ser agentes ou oficiais russos querendo esconder traços de corrupção, botaram fogo nos documentos tudo. Ou como diz o Gerashenko aqui, isso significa que pode ser impossível provar que centenas de mercenários do Nepal e outros países estavam atuando com esse regimento ali da Chechênia, né? Ou então pode ter sido também uma sabotagem ucraniana. Não sei, pode ser um monte de coisa aqui, mas pegou fogo completamente, destruiu totalmente o quartel-general lá do 70º Regimento, né? Chelyabinsk é outro lugar que pegou fogo. Aqui é uma fábrica de processamento de madeira, né? A fábrica pegou fogo. De novo, pode ser um acidente, pode ser uma sabotagem. A fábrica pegou fogo totalmente lá em Chelyabinsk, né? Agora, isso aqui ó, é a Avdivka gravada a partir de Donetsk. Parece que os russos lançaram mais uma vez lançaram grandes bombardeios na cidade de Avdivka, né? Os russos estão tentando tomar Avdivka há um tempão e não conseguem avançar, estão agora no meio que no desespero, sem saber o que fazer, lançando grandes bombas aéreas por lá, né? É preocupante, mas a gente não tem informação de nenhum avanço russo por ali. Bom, a gente tem informação aqui de que os ucranianos avançaram na direção de Lima. Lima é nessa direção aqui, ó. Lima é essa cidade. Aqui ela já esteve nas mãos dos russos no passado, foi liberada na contraofensiva de Kharkiv, e os ucranianos chegaram a avançar até Kreminá aqui, quase tomaram Kreminá, mas depois os russos fizeram outra contraofensiva e chegaram até aqui. E nesse momento aqui tem uma série de brigas aqui. Os russos continuam tentando avançar, não conseguem avançar muita coisa, mas continuam tentando, né? E aqui nessa região aqui, os ucranianos retomaram 3 km² a leste do vilarejo de Terna. Então ele está falando aqui, ó, Terni é esse vilarejo aqui, e os russos tinham avançado aqui, parece que os ucranianos empurraram de volta aqui, né? Lembrando que esse daqui é o rio Zerebets. Os russos querem, o objetivo dos russos é chegar ao rio Oskil, que é esse outro rio que está mais para cá, ó. Mas está muito longe disso. Os ucranianos estão muito bem posicionados aqui na margem esquerda do rio Zerebets. Os russos não conseguem passar. Eles já estão tentando há um tempão isso daqui, né? Aqui é o ataque dos ucranianos lá na direção de Kupiansk, né? A gente vai falar sobre isso. A situação aqui em Kupiansk parece que está ficando pior para os russos. Sinkivka, simplesmente eles não conseguem tomar de jeito nenhum. Os russos mandam leva atrás de leva para tentar tomar Sinkivka e não conseguem. Parece que os ucranianos conseguiram avançar de ontem para hoje, né? Aqui é uma descrição do Syrskyi. O general Syrskyi, ele é o comandante ucraniano para toda essa área leste aqui, né? Desde Kupiansk até Bakhmut, né? E daí ele fala aqui que a situação é difícil, que o inimigo está preparando para renovar a ofensiva deles na direção de Siversk, e que tentaram fazer ofensiva em Kupiansk, Liman e Bakhmut. Os invasores não param de tentar avançar ali e capturar Sinkivka com o objetivo de bloquear Kupiansk, mas graças às ações dos defensores ucranianos, o inimigo está sofrendo perdas significativas. Apesar disso, eles tentam aumentar o seu esforço, principalmente à custa de recursos humanos, né? Ele alerta que preparações estão sendo observadas para retornar as ações ofensivas na direção de Siversk. Ele está movendo uma unidade Storm e a companhia de assalto naquela direção, né? Siversk é essa cidade aqui, ó, essa cidade ucraniana aqui. Os russos tentam tomar ela um tempão, estiveram perto de tomar. Lembra, essas áreas cinza aqui já foram dominadas pelos russos. Na época que os russos tinham Yampil, tinham Bilororivka aqui, Siversk estava muito perto de cair. Mas os ucranianos fizeram as contraofensivas. Hoje em dia é mais difícil, mas os russos continuam querendo tomar essa cidade, né? Enfim, estão renovando a ofensiva deles aqui. Aqui tem uma mensagem de um blogger russo falando justamente sobre a região de Kupiansk. E a tradução aqui, ele fala sobre aquele vídeo que a gente viu ontem, eu mostrei o vídeo ontem,
que dois ucranianos numa casinha conseguem matar um monte de russo da equipe que tentou tomar a casa, né? E ele fala aqui, ó, no início do vídeo você pode ver vários veículos de transporte de pessoal russo destruídos ali na região de ataques que aconteceram antes. Mas um ataque frontal vai sempre ser a única possibilidade ali. Talvez em razão da quantidade grande de mina na área. Por exemplo, outros setores do front mostram esses problemas que é possível de ser resolvido, né? A ofensiva em Bakhmut e Avdiivka mostra isso. O exemplo desse incidente trágico mostra um problema sistêmico na falta de competência de uso de tropas na linha de frente. Isso aqui é um russo falando dos próprios russos, né? Nesse caso, estamos falando sobre o Distrito Militar Oeste, né, da Rússia, cujas unidades ficaram responsáveis pelo distrito de Kupiansk. Tomar Sinkivka de frente não vai funcionar por causa da questão geográfica. Sinkivka fica mais alta. E para fazer isso seria necessário avançar a partir de Ivanivka ou Tinkivka. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Eles estão falando aqui de Kupiansk, Sinkivka está aqui, eles estão dizendo que você vira aqui de Lima Perchi, que fica no lugar mais baixo, para tomar Kupiansk, que fica no lugar mais alto. Não tem como, fica muito exposto, os ucranianos conseguem repelir, tem repelido realmente tudo, né? O que ele está dizendo é que os russos deveriam vir aqui, ó, por Ivanivka, que é essa região aqui, ou seja, a ideia deles é que eles teriam que fazer esse ataque por aqui para tentar justamente chegar na retaguarda aqui de Sinkivka, ao invés de um planejamento detalhado da operação para bloquear Kupiansk, ataques sistemáticos na retaguarda dos ucranianos aqui no caso, e a destruição de rotas de suprimento para as formações ucranianas, tudo se resume a assalto frontal em Sinkivka que não conseguem fazer, né? Ou seja, o cara está criticando aqui que o problema lá em Sinkivka é realmente que é impossível tomar por aqui, que teria que ser outra estratégia, e os russos não querem planejar outra estratégia, continuam mandando soldados para morrer ali na frente, né? Bom, o Andriy Perpítua traz aqui algumas pequenas alterações no mapa também. Aqui perto de Vesely, os russos avançaram um pouquinho de nada aqui nessa estrada, aqui nessa direção. Vesely, essa Vesely, porque tem um monte de cidade chamada Vesely na Ucrânia, mas essa Vesely que ele está falando é essa cidade aqui, ó. Essa aqui, próximo de Bakhmut, né? Aqui já está Soledar, Bakhmut logo aqui embaixo. Então, essa Vesely aqui tem uma certa discordância aqui entre o mapa dele e esse mapa, e aparentemente os russos avançaram um pouquinho mais aqui nessa estrada, nessa região, né? Ele fala também sobre uma outra notícia positiva, que foi aqui em Robotny, os ucranianos avançaram mais um pouco aqui ao sul de Robotny, tomaram essa área aqui, né? Robotny, mais aqui embaixo. Aqui os ucranianos chegaram mais aqui perto de Novoprokopivka, garantindo essa área aqui, né? Bom, os mapas do Polevolan não trazem nenhuma novidade. Ele traz aqui de novo o avanço, pequeno avanço russo aqui em Vesely, muito pouca coisa realmente, e aqui em Marinka nenhuma mudança significativa. E aqui em Robotny também ele aponta aquela mesma área que o Andriy Perpítua mostrou aqui, de avanço aqui ao sul de Robotny, em direção a Novoprokopivka. Continuam as ações ofensivas russas aqui, mas sem nenhum resultado, né? Então mais um dia que a gente teve pouca movimentação na linha de frente, evidentemente por conta do clima, está muito frio lá na Ucrânia, estamos no auge do inverno por lá, né? E ainda tem aí pelo menos um mês e meio aí antes de começar a melhorar a situação lá, né? Aparentemente, nem os russos, nem os ucranianos planejaram ofensivas nesse inverno, né? Pelo menos ofensivas significativas, né? Parece que vai se esperar o inverno acabar antes de qualquer ação, né? Vamos ver, vamos ter aí alguns meses, então, de calmaria na linha de frente, né? Mas sempre tem assunto para a gente discutir aqui. O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre os problemas russos na questão industrial, né, de produção industrial, mas não traz nenhuma grande novidade aqui em relação ao que a gente vinha falando, né? A gente tem lá em Moscou problemas muito sérios com falta de luz, como a gente falou, está muito frio em Moscou as temperaturas estão muito baixas, e mesmo sem ataque ucraniano, sem nada, o problema de energia elétrica lá é significativo, né?
Aqui está o comunicado da Prefeitura de Moscou falando que vai ter blackout controlado, vai ficar faltando luz 12 horas todos os dias, do dia 14 de janeiro a 31 de março. É um blackout significativo, né? Está aqui a tradução daquela mensagem ali, falta de luz, né? Caros residentes de Moscou e região de Moscou, em conexão com a realização de trabalho de reparo preventivo, não sei se é preventivo, eles não iam fazer um reparo preventivo em pleno inverno, né? Visando melhorar a qualidade e confiabilidade da prestação de serviço, a empresa russa lá de energia informa você que vai faltar luz de 14 de janeiro até 31 de março. Essas medidas serão necessárias para garantir o fornecimento ininterrupto no futuro, né? O blackout será disponibilizado no site oficial com a informação da sessão, ou você pode também ligar para o Helpdesk para ter a informação. Note que, para sua conveniência, todo o trabalho será feito durante o dia. Então, pelo menos, não vai faltar luz à noite. Os shutdowns, né, os desligamentos serão feitos em intervalos claramente definidos, em áreas estritas, de acordo com esse andamento, e os intervalos de blackout não vão exceder 12 horas por dia. Olha só, tem um problema aqui, né? Porque ele falou que, para sua conveniência, todo o trabalho será feito durante o horário do dia. O problema é que lá no inverno o dia dura menos de 12 horas, né? Por definição. E depois ele disse que o intervalo de blackout pode chegar até 12 horas. Então, sei não. Enfim, o problema lá está grande. Tem mais um monte de imagens mostrando lá o frio extremo que está acontecendo ali, em outras cidades também. Aqui é em Novosibirsk, é uma outra grande cidade russa ali, tudo congelado, teve um monte de alagamento, rompeu uma linha de água que fazia justamente parte do sistema de calefação da cidade, né? Então dá para ver aqui que está até a água evaporando ali, porque é uma água um pouquinho aquecida. E o problema disso, o pior problema, além da enchente, né, de ter alagado a coisa toda ali, é justamente que está sem calefação agora o pessoal ali. O frio nesse inverno está muito grande ali na região, né? Mas curiosamente o pessoal está apontando aqui, ó, que diferente da Rússia, o general Frost, né, o general Inverno, ele é familiar com as fronteiras reconhecidas internacionalmente, né? É curioso isso realmente você ver aqui. Olha só, a Ucrânia está muito frio aqui, tá? Esse verdinho aqui, para você ter uma ideia, que digamos, a parte mais quente da Ucrânia, é 5 graus. Eu, como carioca, estaria congelado já nesse momento, né? Mas, mesmo aqui, se você repara, olha só, a fronteira da Ucrânia está aqui, o frio mais intenso está do lado de Moscou, né? A situação deve continuar essa, não tem previsão de piorar o frio, mas também não tem de melhorar. Deve continuar bastante frio aí nos próximos dias, segundo as indicações meteorológicas, né? E Moscou está bem aqui entre menos 20 e menos 30 graus aqui de temperatura nesse momento, e também previsão de continuar desse jeito, né? Esse inverno está frio, mas está muito mais frio para a Rússia do que para o resto da Europa. A situação está bastante crítica lá na Rússia, né? Bom, e por falar em situação crítica na Rússia, esse vídeo aqui é muito engraçado. Esse vídeo aqui é muito engraçado, mostra os russos disparando um morteiro com munição da Coreia do Norte. A munição não funcionou. Quando a munição não funciona, você tem que desmontar o morteiro ali para tirar o projeto. E isso é arriscado pra caramba, tá? Ainda tem um risco enorme envolvido nisso daí do projétil disparar depois, né? No que você está mexendo nisso daqui. Bom, esse aqui não funcionou. Vamos tentar o próximo agora. Aí eles montam a coisa toda de novo, fazem a mira de novo lá do morteiro. Preparou tudo, calibrou o morteiro todo lá, posição e coisa e tal. Pronto, vamos lá. Então agora a próxima tentativa. De novo não funcionou. Eles vão fazer umas 4 vezes aqui, só o último cartucho que funciona no final das contas. De novo, cada vez que faz isso é arriscado, porque o projétil pode disparar depois, né? Pode ser uma detonação atrasada, né? E esse é o quanto é ruim o equipamento da Coreia do Norte lá na Rússia, né? Por falar em russos desesperados, está aqui o pessoal na televisão russa
muito chateado porque a cidade de Modena, na Itália, cancelou uma exposição que teria lá sobre a reconstrução de Mariupol, né? A propaganda russa dizendo que eles reconstruíram Mariupol. Falta nessa exposição a explicação de que eles destruíram Mariupol, né? Eles destruíram completamente Mariupol. E mesmo essa reconstrução que eles supostamente fizeram é uma pequena parte da cidade só, que eles fizeram justamente para servir de propaganda e coisa e tal. A grande maioria da cidade de Mariupol continua em ruínas devido ao absurdo ataque russo que teve bem no início dessa invasão agora de 2022, né? Felizmente, o prefeito de Modena cancelou a exposição, não aceitou exibir a exposição, e aí estão os russos aqui todos chateadinhos, chorando, porque não, que era uma exposição bonita e não sei o que lá e coisa e tal. Pois é. Bom, mais um incidente perto ali da Transnistria, né? Um homem ucraniano tentou atravessar um rio, o Dniester, que é justamente a Transnistria, o que fica depois do Dniester, né? Tentou atravessar o rio a nado, um rio congelando, mas a guarda ali percebeu e pegou o cara, né? Felizmente, né? Por enquanto, de concreto ali na Transnistria não temos nada, né? Existe o risco, como eu falei para vocês no vídeo de ontem. Os russos estão querendo há bastante tempo já que o pessoal da Transnistria entre nessa guerra. O pessoal da Transnistria até aqui não queria entrar, mas pode ser que isso mude agora. Enfim, vamos ver o que acontece aí nos próximos dias lá na Transnistria, né? Bom, o Zelensky fez uma grande visita ali pelos países bálticos por conta de ajuda, então ele esteve ali na Letônia com a primeira-ministra da Letônia, falou no parlamento de lá e garantiu uma ajuda muito, muito importante, que é a transferência de fundos de ativos russos. Então a Letônia vai ser o primeiro país, porque você sabe, né, os Estados Unidos estão planejando fazer isso, a União Europeia está planejando fazer isso, tem um monte de país querendo pegar o dinheiro russo que está congelado devido à guerra, né, devido às sanções, e dar esse dinheiro para a Ucrânia para ajudar na guerra, né? E pode ser que a Letônia seja o primeiro a efetivamente fazer isso, né? Existem uma série de regras internacionais que precisam ser cumpridas e coisa e tal, mas dentro desse framework a Letônia vai ser a primeira, vai entregar fundos russos. Não é uma quantidade significativa, mas pode ser a primeira ação que desencadeie as demais, né? Outra boa notícia, o Rishi Sunak, o primeiro-ministro da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, ele visitou Kyiv e anunciou um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia, 2,5 bilhões de libras esterlinas, é uma boa grana, e principalmente isso vai incluir mísseis de longo alcance, defesa antiaérea, munição, segurança marítima. E uma coisa muito bacana, vai ter o primeiro batch de UAVs ocidentais na Ucrânia, né? Esses drones mais modernos do Ocidente, que até aqui a Ucrânia não tem ainda. A gente até fez um vídeo outro dia explicando que a empresa americana que produz um dos maiores, o Reaper lá, que é um dos maiores drones americanos, queria dar para a Ucrânia esses drones de graça, dá para eles. Justamente pela propaganda que isso gera, né? A arma ser usada na Ucrânia certamente acabaria dando uma vantagem para a empresa indireta de outros países querendo comprar esse drone. Foi bloqueado pelo Biden, mas agora parece que a Inglaterra cedeu esse drone, que não é tão moderno quanto o Reaper, mas é um excelente drone, e a gente espera vai fazer diferença aí nessa guerra, né? Bom, também, olha só, a União Europeia vai produzir 1 milhão de munição de artilharia antes da primavera. Essa história é assim, né? Eles tinham prometido produzir 1 milhão de artilharia até o final de 2023, mas não conseguiram produzir tudo. Mas vão produzir antes da primavera. É bem razoável isso daí, né? E o bom é isso, à medida que você aquece as fábricas de produção dessas artilharias, daqui para frente a Ucrânia deve ter cada vez mais facilidade em ter produção de cartuchos de artilharia, né? Ter projétil de artilharia. E, bom, a Ucrânia está lançando um website para as famílias de russos, né, que não encontram seus parentes que foram para a guerra e não foram encontrados. Ele vai fornecer um website que a pessoa na Rússia pode acessar, pode botar o nome do parente ou do conhecido e coisa e tal, e saber se ele foi morto, se ele foi capturado, se tem alguma informação nas forças armadas ucranianas sobre ele, né? Isso pode parecer um serviço para os russos, né? A Ucrânia meio que ajudando os russos e coisa e tal,
mas na verdade isso acaba sendo uma ferramenta de propaganda, porque o fato é que a Rússia esconde os mortos dos próprios russos, né? Ela dificulta as famílias ficarem sabendo que o soldado morreu, aí fica como desaparecido, fica um tempão desaparecido, a família fica desesperada querendo achar a pessoa, e na verdade ela está morta já, mas a Rússia não informa para não dar o impacto, né? Não deixar a família abalada com a morte e também não pagar a indenização. Então, com esse site ucraniano, né, as famílias russas vão ter essa informação. Então não deixa de ser uma ajuda, digamos assim, aos familiares russos dos soldados, mas ao mesmo tempo uma arma de propaganda muito poderosa dos ucranianos. Isso daqui, o site é 200rf.com e tem imagens e documentos dos soldados mortos lá, enfim. Você que é uma família russa pode ir lá e pode passar e olhar. E repara, aparentemente o que eles fizeram aqui é até mais esperto do que eu imaginei. Eles não permitem nem você fazer busca. Eles botam as fotos todas lá de soldados mortos. Então se você é uma família que perdeu um soldado, que não sabe onde está o seu familiar, você vai ter que entrar no site, vai ter que olhar as imagens todas de soldados mortos russos que tem lá, que deve ser coisa pra caramba. A ideia é justamente o impacto, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.